tenho ferido, e não nos deixei deixei cair em tentação, a livrar mas livrai do mal. Amém. Ô, Leandro, Boa noite, presidente. Tudo bem? bom, fala sobre essa desoneração que vai retroagir para o mês de abril. Sim. Primeiramente, boa noite, presidente. Boa noite a todos Boa noite, presentes no painel. Boa noite. Presidente, se o senhor me permitir, eu queria só acrescentar uma informação para o Ronan sobre um questionamento que a gente teve no grupo passado, Ronan. Na terça passada você não estava, foi na terça retrasada. certo. Foi sobre aquela questão da saída para o exterior. A questão do não residente. Perfeito. Eu examinei uma petição que a consulente realizou junto à Receita Federal e, nesse caso, ela saiu para o país Moçambique, tá? Ela saiu para o país de Moçambique. E o que a gente pôde verificar? Chegou àquela conclusão que nós tínhamos conversado naquela terça-feira. Ela fez um questionamento na Receita Federal, que houve a saída para Moçambique, e ela ficou de delimitar o marco temporal que ela definitivamente se ausentou do Brasil, né? Então, o que ocorre? Na conclusão, a Receita Federal ela determinou o seguinte esclarecimento, que tem que ser delimitado pela data de caracterização, e aí seria a saída em caráter temporário e não permanente, e tem a caracterização da data da saída. Aí o ânimo dessa saída ele não é temporário, ele já é permanente. Então tem um ânimo permanente e tem um ânimo temporário. Só que o que a gente pôde verificar? Que o elemento que a Receita Federal utilizou para determinar isso não foi nenhum documento, não foi passaporte, não foi nenhum tipo de visto, nada. Ela utilizou a comunicação de saída definitiva. Ela foi a materialidade, o aspecto material que ela utilizou para caracterizar se o ânimo de saída desse declarante era permanente ou era temporário, foi a comunicação de saída definitiva do país. Então, vem de encontro com aquela situação que a gente tinha conversado. O que satisfaz a Receita Federal no primeiro momento é a obrigação acessória, é a comunicação de saída definitiva. Então, por exemplo, no caso concreto lá do seu cliente, o mais importante é você conseguir caracterizar se a saída dele para o exterior foi com ânimo definitivo, ou se for com ânimo permanente, ou se foi com ânimo temporário. O que vai caracterizar isso para a Receita Federal? A obrigação acessória, a comunicação de saída definitiva. Sob o aspecto tributário, do ponto de vista tributário, se for a data de saída, então vamos supor, se ela sai no ano calendário de 2023, ela tem obrigações como declarante nacional, como declarante brasileira, até aquele ano calendário. Se o ânimo ele for temporário, aí você vai depender da data de caracterização que ela se tornou não residente. E o que a Receita Federal vai utilizar como parâmetro? A comunicação de saída definitiva. Então, ela vem de conta com aquela informação que eu falei. Jamais um auditor da Receita Federal ele vai buscar passaporte, ele vai buscar elementos de prova, ele vai buscar o que está mais próximo dele, que é justamente a comunicação de saída definitiva e, posteriormente, a declaração de saída definitiva. Então, o mais importante no seu caso é definir qual o tipo de ânimo desse não residente. Se foi na data da saída, ou se o ânimo foi temporário, e aí vai ser a data de caracterização. Ela está naquele campo que saiu e não comunicou nada, simplesmente entrou no avião, pegou o passaporte, né? Foi, e tem o passaporte de ida e vinda. Mas não comunicou saída, não fez nada. Pois é. Então, assim, nesse cenário, no ânimo permanente, os 12 primeiros meses, ela é declarante nacional. Ela é uma declarante brasileira,
se submete a todas as obrigações. A partir do 13º mês consecutivo de ausência, com ânimo definitivo, com ânimo permanente, aí ela se torna não residente. Entendi. Então, pode ser data de saída, né? Pode ser a data de saída quando o ânimo ele for permanente, aí a data de saída, e quando o ânimo for temporário, aí você vai ter que ter um marco temporal, que é a data da caracterização de não residente. O problema é que na data de caracterização, se você demorar muito para caracterizar, você vai acumulando a obrigação da declaração do imposto de renda, né? Não, Leandro, mas você falou que a Receita Federal vai atrás daquela a declaração de saída definitivamente do país. Aí, se ele não comunicou nada, como que eles vão saber que se ele saiu do país? Não, então, é isso que a gente está discutindo, Everaldo. O contribuinte, ou quem estiver assessorando o contribuinte, tem que delimitar, né? Tem que chegar a essa conclusão. agora No caso desse declarante, Ronaldo, que foi para Moçambique, teve um elemento lá muito importante. Ela assinou um contrato de trabalho lá em Moçambique, né? De 12 meses, com possibilidade de renovação por mais 12, né? Então, se pressupôs que o ânimo era definitivo, porque ela assinou um contrato de trabalho lá em Moçambique. entendi. Leandro, mas se ele não comunicar, como que caracteriza essa saída definitivamente do país? No primeiro momento, Everaldo, tem que comunicar para poder saber se o ânimo foi definitivo. Se ele não comunicou, certo? Ele pode passar 10, 20 anos lá, não comunicou, ele continua declarando aqui, pronto. A partir do 13º mês consecutivo, ele é considerado não residente. Mas o que ocorre como que eles vão saber disso? Hã? Geraldo, Fala, Fábio. se ele foi de avião, ele foi com passaporte, a alfândega informa a Receita Federal. Se ele enviou de remessa de dinheiro de lá para cá, o banco informa que ele está lá. Tem várias situações em que a Receita Federal... Então não é, Fábio, então não é do jeito o Leandro está falando assim, caracteriza saída definitiva. Se ele passou mais de um ano lá, então é caracterizado sair definitivamente, ué. Tem vários mecanismos que a Receita pode pegar. É o que o Leandro falou aí, e que está tendo esse entendimento, Leandro, é mais ou menos por aí agora que eu estou puxando na memória, parece-me que o Jorge até falou isso. Se a pessoa passou, de fato, o ano todo calendário, de 1 de janeiro de 1 de janeiro de 2023 até 31 de dezembro de 2023, fora do país, é considerado ausente do país. Então, ele está fora do Brasil. Aqui, não sei, nessas nossas palestras anteriores aí, parece-me que ele comentou isso, que é mais ou menos o que o Leandro está dizendo, após o 13º mês fora do país. 13º mês, compreende-se um ano completo, de 1/1 a 31/12, ausente. Aí é tido como fora. Só que, nesse intervalo, aqueles que vai e vem durante o ano, às vezes ele esteve lá em janeiro, depois ele foi para lá, depois voltou em outubro, o ano que vem voltou em julho. Aí, isso aí, então, eu entendo que é residente do Brasil. Se ele não comunicou a saída, e ele tem esse vínculo de anualmente estar aqui no país por um determinado período, que seja um mês, que seja 2 meses, eu entendo que ele é tido como aqui dentro do país. Mesmo ele lá fora, mas tem o hábito de sempre estar aqui dentro. Ronan, mas como que vai caracterizar essa contagem, certo? De um ano que ele saiu do país? Aí eu entendi, é o que o Leandro falou, aí eu entendi também. Isso aí está naquela história, né? Naquele fato dele próprio, ele mesmo querer fazer uma coisa correta, mas dizer que a Receita tem poder para fiscalizar, descobrir isso não tem. Mas acabou de falar que se ele saiu do país, o Flávio falou, se ele saiu e passou mais de um ano, é caracterizado, certo, o quê? Ausente do país. Ausente. Mas se ele fizer aqui no Brasil a declaração de imposto de renda, não tem como a Receita descobrir também isso aí. Só numa possível fiscalização,
a apuração de fato, de provas. É que eu estou falando, ó, se ele não comunicar, Ronan, se ele não comunicar, ele pode passar 10 anos lá fora, Sim, eu paga o concordo. imposto aqui normal, é? Concordo com você, porque fica difícil a Receita pegar isso. Certo não está, mas ele também não vai ser apanhado pela Receita. Isso é o que eu penso. Aí, ó, mas o Fábio já falou, se caracterizar que ele saiu, não voltou, certo? Aí o Fábio está falando aí que é pelo passaporte. O que é, Fábio? Como que é? Veraldo, Ronan, só fazendo um adendo, a gente tem que partir da premissa o seguinte: a gente não pode ter esse ponto de partida que a pessoa nunca vai apresentar a comunicação de saída definitiva. Se ausentou do Brasil, ou em caráter temporário ou caráter permanente, a pessoa não está ausente, a pessoa não se anula a obrigação de enviar essa comunicação de saída definitiva. Isso é obrigatório, isso não é opcional. Agora, tanto no caráter temporário como no caráter permanente, dentro de 12 meses, ela é considerada residente. A partir do 13º mês, ela é não residente. Agora, o fato de eu contar que eu vou ficar 20 anos fora do Brasil e não vai acontecer nada, aí é chutar. Pode haver algum cruzamento de dados, porque a Receita Federal ela tem um aparato eletrônico que possibilita, e isso pode, por exemplo, configurar lá no conta corrente do ECAC. Agora, o que a gente não pode perder de vista é o seguinte: a comunicação de saída definitiva ela não é opcional, ela é obrigatória. Agora, a configuração do 13º mês em diante, seja saída em caráter temporário, seja em caráter permanente, e ela não apresentou a comunicação de saída definitiva, a partir do 13º mês ela é não residente. Como vai se comprovar isso? Aí é esperar 5 anos, né? Para ver se a Receita Federal faz um cruzamento de dados, só que a pessoa não vai contar com isso, né? Se vai acontecer, se não vai acontecer. Tá certo. Obrigado, Leandro. Essa descoberta aí que é o que existe a questão, né? Já respondeu, né, Ronan? Já. Obrigado, Leandro. Tá. Leandro, Fábio pode ajudar aí. Como que ficou esse negócio da desoneração da folha retroagindo a abril? Na verdade, Everaldo, assim, a desoneração da folha já virou até assim uma questão até de brincadeira, né, com os empresários, com toda a classe envolvida. Porque a desoneração da folha ela já foi prorrogada novamente pelo Congresso Nacional, já foi revogada pelo Poder Executivo, pelo Presidente da República. Aí o Congresso Nacional retornou de novo e o Presidente da República, agora, por meio de uma liminar concedida pelo ministro Zanin, do Supremo Tribunal Federal, concedeu uma liminar com efeito suspensivo já a partir da competência de abril de 2024, né? Então, as empresas, as classificações econômicas e os NCMs daquelas indústrias que estão obrigados que podem optar, né, pela desoneração da folha de pagamento, já devem voltar de novo a parametrização e recolher com 20% patronal. Ocorre que foi divulgado, né, até no portal do Congresso Nacional, que houve um acordo, né, entre o Congresso e o Poder Executivo, na figura da Presidente da República novamente. Aí esse acordo chegou-se à conclusão que até 31 de dezembro de 2024 será mantido a desoneração da folha nos mesmos moldes que ela está anteriormente, e que a partir de 1º de janeiro de 2025 começa a trabalhar uma alíquotas regressivas, né? Uma mecânica regressiva até 31 de dezembro de 2027. Então, as alíquotas vão sendo regressivas. Mas quer dizer que as empresas não estão e não estão obrigadas a retroagir em abril? Não, a orientação, Geraldo, é que aguarde. A orientação agora é que aguarde. Não faça o processamento da folha com base na alíquota de 20% da contribuição previdenciária básica patronal. Aguarde. Por quê?
A qualquer momento, o Poder Executivo agora tem que pedir uma suspensão da liminar. Tem que partir do Poder Executivo agora. Então tem que aguardar. A orientação, a sugestão é que não processe a folha de pagamento agora, aguarde até o final dessa semana, que provavelmente deve ocorrer a suspensão da liminar. Ô, Fábio, e como que fica agora, Fábio? Fábia? Fábia? Fábio, abre seu microfone se você estiver Saiu. falando. Acho que ele não deve estar lá, não, velho. Deve ter saído. Aí o Fábio publicou. Pois é, aí o Fábio chegou, colocou, nós temos que publicar isso, certo? E aí não está dizendo. Alguém mais pode falar, vamos ficar do jeito que o Leôncio falou, ou o Fábio já falou assim, ó, tem que retroagir em abril? Como que fica? Alguém pode dar sugestão aí? Fábio? Everaldo, é o seguinte, oficialmente não tem nenhum ato decretando a volta da desoneração. Calma O lá, que calma. existe é uma nota da Receita considerando a decisão do Zanin. O que existe na Receita Federal, lá no Perguntas e Respostas do E-Social, é a orientação que se proceda ao ajuste da exclusão da opção de desoneração da folha, que é o S1280. Então, claro que a colocação do doutor Leandro aí é que a probabilidade dessa reviravolta aí de voltar à desoneração é grande, uma vez que o próprio Congresso está falando. Mas enquanto não se concretiza, amanhã é dia 15, e amanhã eu tenho que mandar o evento do E-Social sobre a folha de abril. É o S1210. Né? E agora, vai alterar ou não vai alterar? Essa orientação que está lá no E-Social é que você faça o ajuste no E-Social de retirar a opção de desoneração, né? E se já tiver feito a folha com a desoneração, você vai refazer a folha e o envio é até amanhã, né? Pois é, Então, Fábio, mas se a gente determinar isso, você vai colocar que vai ter que fazer isso, retroagindo em janeiro. E se ele chegar num acordo que não é? Eles podem chegar num acordo até o dia 20, porém, o vencimento do envio do S. Mas se eu enviar, Fábio, tem que 10 pagar. É amanhã. É amanhã. Aí o contador, se ele quiser, ele não envia, mas a orientação da Receita Federal é essa que eu estou colocando aqui nos nossos grupos e enviando para os contadores. É essa a orientação do E-Social. Espera um pouquinho, Fábio. Se ele quiser correr o risco de pagar a multa... Espera um pouquinho, Fábio. Ah. Abrão. Boa noite, presidente, e boa noite aos demais companheiros e participantes. Everaldo, eu hoje não tenho essa situação na minha empresa, mas já teve uma época que nós tivemos. Então, eu queria fazer um adendo sobre essa discussão desse assunto. É o seguinte, é preciso ter cuidado, porque às vezes você faz a desoneração e vai pelo faturamento e fica mais caro. Então, prefiro, às vezes, não desonerar. Tem que, cada empresa, você precisa ter essa análise aí, porque hoje, com a evolução da tecnologia, muitas empresas não têm mão de obra elevada. Então, isso aí tem essa discussão, é preciso ter cuidado, empresa por empresa, fazer essa análise. Às vezes, você desonera, vai pelo faturamento e fica mais caro, né? Entendeu? Aí ainda tem essa confusão toda aí, que não sabe como o contador tem que decidir, se desonera, se não desonera. Então, é bom cada empresa que tem essa situação fazer essa análise, que às vezes não compensa, viu, Verão? Opa! Espera um pouquinho. Leandro, continue aí para nós, Leandro. Dá a sua opinião aí. Não, Veraldo, é o seguinte, a nossa
discussão sobre esse tema, nós já partimos do princípio que a empresa já fez um planejamento tributário e já chegou, já concluiu que a desoneração da folha de pagamento, ou seja, a substituição da contribuição previdenciária pela receita bruta, por um percentual em cima da receita bruta, ele é mais vantajoso economicamente e financeiramente falando. Então, a gente já partiu dessa premissa, isso já ficou lá atrás, a empresa já fez o planejamento tributário. Então, esse fato ele já está superado. Então, o que ocorre? O que pode se fazer? Retifica, observa o que nós temos hoje, que é a liminar, tá? Concedida pelo ministro Zanin, do Supremo Tribunal Federal, envia o e-social, porque o prazo é amanhã, envia com os 20%, considerando os 20%, assim que sair a decisão, assim que o Poder Executivo pedir, solicitar a suspensão da liminar, retifica o e-social e recolhe com base no percentual da receita bruta. Isso. Pronto, resolvido. Correto. Everaldo, seu microfone está desligado, Everaldo. É complicado, né? Vai fazer, depois pensa para não desfazer. O governo atual, Everaldo, ele está, na verdade, ele está metendo o pé pelas mãos. E não é só isso, não. A gente está falando de exoneração da folha, mas tem PS revogado, há caminho com um novo mecanismo, né? Subvenção de investimento que tem que tributar. As prefeituras. Então, são vários caminhos, né? São vários movimentos que o governo está realizando, seja por meio de medida provisória, seja agora, até judicialmente agora, ele está provocando uma situação judicial entre as casas, né? Entre o Executivo e o Congresso Nacional. Então, não é só a desoneração da folha que está ocorrendo uma majoração, um aumento de carga tributária para os contribuintes. E esse acordo, ele vai se concretizar, isso é certeza, pode ser amanhã, pode ser depois de amanhã, mas a suspensão da liminar ela vai acontecer, porque isso já foi divulgado de forma nacional, mas não vai ficar no que os empresários querem, né? Então, vai continuar na mesma mecânica até 31 de dezembro de 2024, porém, a partir de 1º de janeiro de 2025, já começa com a regressividade. Ou seja, as alíquotas elas vão regredindo, vão diminuindo até 31 de dezembro de 2027. É complicado, né? Isso Leandro, nessa decisão que está sendo costurada aí, tem a hipótese também de tudo bem, vai voltar a desoneração, mas vai ser 7%, pode aumentar, né? Na verdade, a ideia é que até 31 de dezembro de 2024 fica no mesmo contexto que já existe hoje, no mesmo mecanismo. Agora, não, no mesmo mecanismo, mas eles podem pegar e dar uma futucadinha, aumentar um pouquinho a alíquota, né? Não, eu acredito que a alteração da lei 12.546 de 2011 já está pronta. Então, eles vão só regredir as alíquotas mesmo. Porque o Congresso Nacional está sofrendo pressão das classes. E à medida que o Poder Executivo ele judicializou essa questão, né, junto ao Supremo Tribunal Federal, ele, além de pegar o Congresso Nacional de surpresa, as classes interessadas, as classes empresariais, pressionam o Congresso. Então, o Congresso Nacional ele vai trabalhar da melhor forma, não vai ficar no que os empresários querem, mas vai tentar criar um mecanismo de forma mais econômica possível, que é a regressividade. Para quê? Para não excluir o programa de vez, excluir o benefício de vez, porque a ideia do governo é o quê? Extinguir a desoneração. A ideia dele, desde a medida provisória 1202 de 2023, não sei se você se lembra, desde a medida provisória 1202 de 2023, a intenção dele é acabar com a desoneração da folha. A ideia deles, a regressividade de alíquota é só um pretexto, mas eles querem extinguir o mais rápido possível. Ô Leandro, eu pergunto, essa desoneração da folha, ela é obrigatória ou não? Não, a desoneração da folha ela é opcional, Everaldo.
faz um planejamento Então, a tributário. pessoa, vamos supor assim, a pessoa pode continuar, ele não desonerou até agora, não fez a desoneração, é como que o Minho está falando. Às vezes, ele não fez a desoneração, ele pode continuar, certo, recolhendo normal, né? Ela é opcional, mas uma vez que a empresa optou, ela é irretratável. Aí, mas você acabou de falar aí que apresenta a desoneração, depois retifica? Não, Beraldo, não. Isso aí Ou nós não? estamos falando em cima no base de uma ação do governo com o Congresso Nacional e uma liminar do Supremo. Eu estou falando o seguinte: o acordo ele vai se concretizar, vai ser suspensa a liminar. Eu tenho um prazo de uma obrigação acessória até amanhã. Envia a obrigação acessória com base na liminar, no que a liminar dele suspendeu, com base em 20%. Suspendeu a liminar, retifica o social. Mas esse ato dele fazer isso é porque a empresa quer desonerar, né? Sim, Everaldo, as empresas, não há dúvida, obviamente que as empresas que estão que pleiteiam a desoneração da folha de pagamento já fizeram seus respectivos planejamentos tributários, né? Já chegou à conclusão que a desoneração é benéfica. É bom, né? Pois é, mas aí o Abrão estava falando o seguinte, que às vezes não é compensador, então esse caso específico é aquele que quer desonerar. Aí desonera a folha, apresenta. Se o Congresso lá fala assim, olha, não pode desonerar agora, só pode desonerar a partir de tanto. Ele volta atrás. Não, até 31 de dezembro de 2024 está mantido o mesmo mecanismo. Só a partir de 1º de janeiro de 2025 que vai ter a alíquota regressiva. Não estou entendendo nada. Abrão, fala. Eu quero só perguntar ao Leandro. A empresa desonerou em 2024. Aí, em janeiro de 2025, ele pode voltar? Pode. Sim, janeiro, quando for dezembro, Abrão, dezembro de 2024, a desoneração da folha ele é um regime opcional. Quando for em dezembro de 2024, a empresa faz o planejamento tributário dela de novo. Compensa recolher 20% em cima do total da folha de pagamento ou compensa a gente continuar na alíquota da desoneração? Sim. Essa é a pergunta para quem? Não, aí eu quero saber se ele desonerou em 2024. Então, ele tem que ir até dezembro, né? Sim, aí, a partir de janeiro de 25, ele pode modificar? Pode. Eu estou falando para você. Dezembro de 2024, faz o planejamento tributário de novo. Continua compensando permanecer na desoneração? Sim. Na hora que você recolher o DARF sobre a Receita Bruta, você já manifesta a opção para a Receita Federal. Você já indica para ela que você optou pela desoneração da folha. Ok. Obrigado. Bem, eu não estou entendendo nada. Ele exonerou a partir de janeiro. Aí, e por que esse negócio a partir de abril eu tenho que retroagir? Como que é? Eu posso continuar do jeito que está, né? Desonerado. Geraldo, se o acordo ele vai se concretizar com a suspensão da liminar. Quem já optou pela desoneração da folha vai continuar fazendo o que já vinha fazendo, realizando a mesma forma, desonerando, utilizando um percentual em cima da receita bruta em substituição aos 20% sobre a folha. Certo? Aí vamos supor que é o que não vai acontecer, que essa suspensão não ocorra, que o que está fora de cogitação, porque isso aí já foi publicado nacionalmente, inclusive está até no portal do Congresso Nacional. Aí, por força de uma liminar do Supremo Tribunal Federal, aí o que ocorre? Até que o caso seja julgado de mérito, né? Ou o Congresso Nacional apresente a questão orçamentária, ou que o caso seja julgado de mérito pelo Supremo Tribunal Federal, as empresas são obrigadas a recolher 20% sobre a folha, enquanto não decidir. Só que não é o que vai acontecer. Tudo leva a crer que a suspensão da liminar vai acontecer por esses dias. Então, eu acredito que até essa semana deve ter um resultado. Então, só retificar o E-Social. Então é o seguinte, a quem optou, que devia ter optado, eu já devia ter optado em janeiro, né? Quem optou pela desoneração, no seu entendimento, ele pode continuar. Se eles falarem que não,
tem que retroagir, não desonerada, e recolher o normal, né? Aí retroage em abril. Se É isso, não Fábio? acontecer a suspensão, de abril para frente, recolhe 20%. Recolhe normal. Exatamente. Então, quem estava desonerando, continua, então, está desonerado, essa desoneração é a partir de janeiro. Quem está desonerando a folha, continua desonerando, né? Até ele vai apresentar normal a e pronto, né? Tá travando para vocês o Everaldo aí ou é só para mim aqui? É. Parece que tá travando sua transmissão. Acho que não sei se é só para mim. Para mim tá travando também. Tá travando sua transmissão, Everaldo. Se você estiver ouvindo, vai ter que repetir tudinho. Mas não estou falando, não. Tá travando. Você vai ter que repetir tudinho. Travou para todo mundo. É o seguinte, quem estava desonerando a parte da desoneração, ela tem até janeiro. É isso aí, né? Quem estava desonerando, Fala para ele aí que tá ruim, ué. Tá ruim, Everaldo. Sua transmissão tá travando demais. Você tá falando, tá cortando demais. A gente não tá entendendo, Everaldo. E agora? Continua sem entender. Continua ruim. É a sua internet que tá vivo. oscilando. É a Viva. É a Vivo. É a Vivo. Não, o Fábio define essa tal. Tá saindo nada. Tá escutando bem agora? Não, tá travando ainda. Deixa eu ver. Muda de posição, Everaldo. Para nós, Essa é a quem posição. está a partir de janeiro, continua normal. Everaldo entra pelo celular. Às vezes pelo celular fica melhor. Eu vou botar de novo. Tudo melhor, o Leandro. Leandro, Everaldo, você pode continuar aí com sua exposição aí. O Eustáquio, você quer fazer uma pergunta, Eustáquio? Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os colegas aí. Pode fazer aí? Pode, faz a pergunta. O está comandando aí. Pode Deixa eu perguntar a todos presentes. Nós temos a obrigatoriedade, Abraão especificamente, né, e o Leandro, a obrigatoriedade da escrituração do livro caixa pela Receita. Não é assim que diz? Está obrigado a escriturar o livro caixa quem teve uma receita bruta acima de 4 milhões. Bom, e se a pessoa contraiu dívidas e só tem despesa? A receita, no caso específico, R$ 1 milhão. Está desobrigado de escriturar o livro caixa. Mas a despesa foi 7. Por que ele gastou 7 sem receita? Está atolado do Banco do Brasil. Aí eu pergunto a vocês, é obrigado a fazer escrituração digital ou não? Ô, Leandro. Doutor Renan, desculpa aí, doutor Renan. Se as despesas dele ultrapassar 4 milhões e 800, ele está obrigado, tá certo? Aí, na declaração dele lá, quando ele fazer dívidas da atividade rural, ele vai informar lá que ele fez financiamento para cobrir essa despesa. Mas parece... Certo, mas é porque quando... Não sei se eu li errado e interpretei errado. Lá fala quando a receita for superior. Não fala receita e despesa. Ou fala? Não, é receita ou despesa. Receita ou despesa? Receita ou despesa. Se passou de 4.800, está obrigado a fazer o caixa digital. O produtor rural, né? Produtor rural. Aí ele tem que lembrar que eu tenho que... Na atividade rural lá tem, vocês demonstram lá a sua dívida rural. Isso.
né? Aí lá você não esquecer de fazer isso para poder, na declaração, justificar o pagamento das despesas. na declaração ele justifica que ele levantou o dinheiro, porque isso pode acontecer, assim, a pessoa está começando o primeiro ano e pode acontecer isso aí, tá certo? É verdade. Tá certo. Porque no digital você não informa dívida, né? Pois é, não informa dívida. É isso que eu tinha observado isso aí. Beleza, está matado. Everaldo, seu microfone está fechado e sua câmera também. Se você estiver querendo falar, tem que abrir o microfone. Eustáquio, você tem alguma pergunta enquanto o Everaldo está tentando aí? Está fechado seu microfone. Não, tem não. Cheguei meio atrasado, mas tô só ouvindo aqui mesmo, por enquanto. Tá certo. Pessoal, alguém tem mais alguma pergunta aí? Quer fazer algum comentário sobre alguma coisa? O Everaldo entrou, mas ele não abriu o microfone nem a câmera, deve estar com alguma dificuldade. Quem tiver alguma pergunta, pode fazer aí. Alguma dúvida, quiser tirar alguma coisa? Everaldo, pode falar. O Wesley, eu acho que essa resposta do senhor Abrão aí merece uma pesquisa, porque eu não estou concordando com ele não, tá? Porque lá, eu até vou pesquisar aqui agora, para mim fala receita, faturamento. Pois Tá? é, Geraldo. Não concordo com ele não, tá? Aí eu vou pesquisar aqui, ver se ainda dá para falar isso antes de terminar a reunião. Tá. Geraldo, você entendeu aí a minha colocação, né, Geraldo? Direitinho? Hein, Geraldo? Entendi, Ronaldo, entendi, é porque ele teve financiamento e o faturamento dele não chegou a 4 milhões e 800. Chegou, Então, no meu... não é nem 1 milhão, é 900 e poucos mil reais e uma despesa de 7. Porém, a dívida do Banco do Brasil está às alturas. Eu entendi perfeitamente. Eu entendo que ele não está obrigado, não, mas eu vou pesquisar e depois eu te ligo amanhã, qualquer coisa, passo uma Não, mensagem. até aqui mesmo, a gente, é claro, a gente fica satisfeito, todos participam, né, e dão as nossas ideias, é o grupo de estudo, é por isso que a gente veio aqui, né, e como nós sabemos, nem, não somos obrigados, a gente dá as opiniões da gente, né, mas é aqui que nós temos que tirar nossas dúvidas, que a gente vai numa dúvida dessa por aí, é aqui que eu falo sério. Da mesma forma que eu agradeço o Geraldo pela colocação dele, também do Abraão, e a gente está aqui, Geraldo, e você realmente vai tirar a dúvida aí, confirmar do Abraão e tirar a nossa dúvida, e a gente é muito grato a isso. Se você ainda conseguir nessa e trazer na próxima reunião para nós, eu pesquisei também para me ver se eu vi aí, e não vi, eu só entendi, a não ser que eu tenha visto errado na legislação, fala em receita, não vi assim, um campo que fala a receita ou despesa. Mas é aí, Geraldo, fico muito grato e se nós tirar essa dúvida, e é o caso próprio aqui, né, e a gente conversar isso. Se não chegar, não puder ser aqui do grupo de estudo, amanhã, se puder me ligar, Geraldo, então eu te ligo, você marcar o horário, passa uma mensagem que eu te ligo. Obrigado. Everaldo, o Devanir quer fazer uma pergunta. Pode fazer, Devanir. Eu quero saber se eu posso mudar o assunto ou não, que às vezes fica para final. Geraldo, ainda eu posso falar aqui sobre o livro Caixa Produtor Rural? Não, primeiro o Devanir vai falar, mudar de assunto. Mas tem que Mas não é dentro do assunto. assunto aí, Geraldo, vai. Não é o que eu falo, Produtor eu rural fico é o para mesmo depois. É dentro do assunto, produtor rural. Não, o Devanir quer falar outro assunto, cara. Então, Tem que o encerrar o Fábio quer primeiro continuar assunto. o assunto que estava agora. O Fábio Aí quer eu ponho continuar o para assunto. depois eu falo. Fala, Devanir. Não, o Fábio, Everaldo. Agora é o Fábio mesmo, tá certo. É o Fábio. É? Pode falar, Fábio. A instrução 83 de 2001, ela fala o seguinte, lá no artigo 23A. A partir do ano calendário 2019, o produtor rural quer oferir, durante o ano, receita bruta total da atividade rural superior a 4 milhões e 800, deverá entregar com observância ao dispor do parágrafo 4 do artigo 23, arquivo digital com a escrituração do livro caixa. Qual está o Só artigo falou aí, em Fábio? receita. Oi? Qual o artigo que você falou? Artigo 23A. Pois é, eu vi isso também numa outra complementar aí. Falem de receita bruta, não falem de despesa. Por isso não que eu falo. fiquei com dúvida, sabe? Você vê, nesse sistema aí está falando em receita, não é isso? Isso. Por quê? O que eu entendo também, eu acho que é a receita bruta superior, porque o que interessa para a Receita Federal, nesse caso do imposto de renda, é a receita. A dívida para a Receita Federal
ela é irrelevante. Agora, a receita, sim. É essa que é a colocação. Então, realmente merece aí um estudo, igual o Geraldo colocou, para a gente... E nós estamos na época da atividade, aí nós estamos no pique da atividade rural. E merece um pique, porque, de repente, a gente faz-se uma escrituração digital para a pessoa, desnecessariamente, até porque ela é cara. Everaldo, pode ligar seu microfone, acho que já normalizou sua internet. Deixa eu falar aí, acabar de confirmar que o Fábio falou exatamente aqui, ó. Eu estou pesquisando aqui também, artigo 23A da Instituição Normativa 83/2001. Lá fala em receita bruta, tá? Então, fechou aí a resposta, tá ok? Correto. Obrigado, Geraldo. Então, é isso aí. Não vou escriturar o caixa, ele também, até porque ele não está tendo dinheiro para pagar o que eu cobrei, né? Está dentro da legislação, não fala em despesa, fácil de derrubar isso de uma possível fiscalização. Não falou em despesa, falou em receita, que despesa é o oposto, né? O polo norte e o polo sul. Despesa e receita. É o ativo e o passivo. Então, ele está falando aí só, digamos assim, no ativo, que é a receita. O passivo, não está falando no passivo. Se ele deve 10 milhões, deve 20, está falando se ele ganhou tantos milhões, se ele tem uma receita bruta. Bem, esse assunto acabou. Newton. Boa noite. Boa noite. É o Devanir, CCI Nilton, Devanir. Perdão, Nilton. Então tudo bem. Pode ficar tranquilo, pode ficar tranquilo. Tranquilo. Devani. Teve vários anos, nós tivemos uma reunião, o Veraldo estava presente, na Secretaria do Meio Ambiente de Aparecida. Não sei se o Veraldo vai lembrar disso. Tinha mais gente lá, com o secretário lá. A polêmica da época era que até o Veraldo questionou, mas manteve, dizendo que todas as empresas em Aparecida e Goiânia têm que ter alvará de meio ambiente. Eu até com aquela lei nova federal, que eu não lembro qual agora, eu entendia que nem todas as cidades precisavam ter licença ambiental. Eles estão com esse mesmo pensamento. Eu queria saber se tem algo que a gente possa fazer ou só aceitar para sofrer menos. Alguém que é Aparecida aí para dar auxílio para o nosso colega Devani? Alguém de Aparecida, que tem escritório Aparecida? Devani, eu acho que você tem que procurar sozinho mesmo. E dar Everaldo, a gente está resolvendo um caso desse lá de um cliente e realmente a Prefeitura de Aparecida não abre mão disso aí. E como o cliente está para poder executar uma obra, ele está dependendo disso aí, porque a empresa, para ele prestar o serviço lá, está exigindo, a gente tem que fazer, não tem jeito. Porque eles falaram para mim hoje, somente o meio, o restante, por exemplo, o representante comercial, que tem um ponto de referência só, às vezes, a residência dele, está obrigado a fazer. Eu tenho uma firma lá. Todas as empresas têm que fazer o cadastro de meio ambiente. Isso, e a taxa está em cima, é cheia de frescura, preciso da viabilidade, publicação, o valor da taxa, e assim, é muita coisa que espera. Foi bom. Qualquer tipo de empresa, né? Qualquer. Eu achei que poderia ter alguma coisa federal, mas pelo jeito não, né? Eles mandam aqui e pronto. E a gente obedece. Então tá bom. Tá. Alguém souber de alguma coisa, depois deve falar? Eu agradeço. Obrigado. Fala, Nildo, agora. Boa noite. Boa noite. Olha, eu já entrei agora, parece que eu já estou vendo vários assuntos, não sei se o assunto eu posso falar o que eu vou perguntar. O meu é sobre imposto de renda, e são várias perguntas, mas eu vou começar pela primeira. Algum de vocês tem feito a declaração que deu a pagar e a pessoa foi fazer a doação daqueles 6% para o idoso, que no caso... E que deu quase 50%? Aconteceu isso? Porque eu tinha a pagar, era 4 mil e pouco. Então, quer dizer, 6% para o idoso ia dar 264. Quando eu joguei lá, né, saiu lá, disponível, 2 mil e tanto, quase 50%.
Aí já aconteceu. E eu já olhei a declaração de cima e embaixo, se eu tinha colocado alguma coisa errada, não achei erro na declaração. Alguém tem isso aí para ajudar a nossa colega Nilda? Eu falo. Fala, Geraldo. Nilda, o erro está na sua verificação, porque você está verificando se é 6% no imposto a pagar, não é sobre o imposto a pagar, é no imposto devido. Então, vamos supor lá que 2.000 e tanto aí. Deu 4 mil que eu quero pagar, deu 4 mil. 4 mil. Aham. 4 mil dividido por... 4 mil de cada um? Não, deu 4, não, é 4 mil, aí queria passar só por 6% para o idoso. Ela falou, não, eu quero pagar só para o idoso. Aí, pois é, mas aí é o seguinte, porque é estipulado 3% para o idoso e 3% para a criança, né, não? Não, você pode jogar, eu fiz para outra pessoa, a pessoa quis pagar 3 para a criança e 3 para o idoso. Eu fiz, deu certinho os 6%. Quando eu joguei... exatamente, aí tá certo. Você vai pôr 3 para o idoso e 3 para a criança, isso. Mas se eu não estiver equivocado, se você for contribuir só para um, você só pode 3. Aí o valor, você vai ter que pegar, vai lá na base de cálculo da declaração, na base de cálculo lá, e você vai ver que é realmente 3% do imposto devido, não é imposto a pagar não, tá? Não, justamente, não é do imposto a pagar, mas não, é automático. Ele não é do imposto a pagar, não, Nilton. Vai lá na declaração, abre a declaração, vai lá, resumo da declaração, base de cálculo lá do imposto, lá você vai ver o imposto devido. Aí o imposto devido é onde ele calcula. Aí o imposto devido, menos retido, vai dar imposto a pagar. Então, a doação aí não é sobre o imposto a pagar, é sobre o imposto devido. Então aí pode ser. Eu vou olhar novamente, porque... Não é que pode, é sim, dessa forma. Ele é calculado sobre o imposto devido. Não, então tudo bem. Se você tiver, Nilda, se você tiver muito imposto retido, aí realmente o Geraldo está falando, realmente dá diferença, né? Não, então tá certo. Porque o imposto a pagar só deu 4 mil. Mas o imposto devido dela realmente dá muito maior, porque ela tem um salário ótimo, né? Aí quando eu vi, saiu 2 mil e tantos para ela pagar, quase 50% do valor a pagar, porque ela tinha várias deduções também, tem, né? Filho na escola e tudo mais. E pago, né? Então, aí eu falei, assustei aquele valor, porque eu nunca tinha aparecido num caso desse. Provável que o imposto devido dela, então, deve ter 76 mil, mais ou menos, o imposto devido dela. 76 mil? Meia, mais ou menos. Eu acredito que deve dar o imposto devido, que talvez seja isso, porque... Mas ela tinha o imposto retido também. Porque o salário dela deu 300 mil anual. Se você quiser, amanhã eu entro em conexão remota e eu olho com você lá, se quiser, tá? Claro que eu quero. É o Geraldo que está falando? Sim, sou eu, primo do Cleone. Que bom, nós estamos esperando você aí que o Cleone já me prometeu o dia que você vir fazer um churrasco, né? Então, vamos aguardar. E eu falei, então, estou esperando o Geraldo chegar, Cleone, porque eu sei que eu vou ser convidada sem o Geraldo vir, então vamos aguardar. Falou. Então, tá bom. Mas eu tenho mais perguntas, não sei como que está o tempo. Pode meter a bucha. Então, eu vou meter a bucha. Tá, eu estou com uma cliente que ela comprou um apartamento por 270 mil, já tem 5 anos, né? 5 anos não, parece que é uns 8 anos mais ou menos. Agora ela vendeu ele por 800 mil. Ela, só porque na escritura, passou lá na avaliação em Brasília, 305 mil. Mas ela fez um contrato à parte, né? Recebeu 500 já não, ela recebeu 500 em outubro e 300 em dezembro. Resumindo, no ano 2023, ela recebeu os 800 mil. Agora, quem comprou quer saber se eu vou fazer a declaração, se é com os 305 mil ou se é com os 800. Eu pedi prazo para mim falar para ela, para me saber como que eu vou fazer essa declaração. Alguém quer falar aí, Ronan? Fala. Nilda, é o seguinte, para fins de imposto de renda,
você não baseia, não é em escritura em cartório. Você baseia no fato. O fato do que ela é recebeu. o contrato que você tem lá, que você já fez um contrato de um determinado valor, certo? Esse é o ponto. O segundo ponto, essa questão de o vendedor e comprador procurar saber o que você vai declarar, como é que eu vou declarar, não existe isso também. O certo é o comprador declarar pelo valor que de fato ele vendeu, no seu caso aí, é o contrato que ela tem com a pessoa, mesmo tendo escriturado por 500, eu vou até te explicar o porquê. Ela recebeu 500 mil, acabou que escriturou lá, comprou por 300. E ela entrou no caixa dela 500 mil reais. E como é que vai fazer com 200? Então, ela tem que basear no contrato que ela fez com a pessoa, particularmente, e a prova do contrato dela está o dinheiro que entrou na conta bancária dela, certo? E a resposta que você vai dar para essa pessoa, não é você vai falar para o seu cliente, essa é a situação. Você não está atrelado ao comprador em fazer seu imposto de renda. O comprador declara da maneira que, se ele quiser declarar lá que ele comprou por 300 mil reais, se der um problema, você está correto, porque você tem um documento que vendeu por 500, ok? Certo. Pronto, é isso aí. É isso aí. E ele recebeu 500 em outubro e 300 em dezembro. Não, então foi tudo dentro do mesmo ano, foi 800 mil. Para fazer o ganho de capital. E pagar o ganho de capital, esse é que é o certo. Aí eu faço o ganho de capital de mês de outubro e faço de 300 em dezembro? Exatamente, que recebeu parceladamente, né? Não, então, ok. Então, essa eu entendi. Eu tenho mais perguntas, gente. Posso? Everaldo, às vezes alguém tem alguma pergunta específica, não dá para ir intercalando aí, não, Everaldo? Dá. Eu tô fazendo porque eu assim, que se tiver mais pessoa, pode falar. A gente vai aprendendo junto. E aí? Everaldo, tá mudo. Vê se tem alguém que tem alguma pergunta que ela... Continua, Nilda. Então, eu vou continuar. A situação agora é inversa. A pessoa recebeu de herança e na herança foi feita uma avaliação. 595 que foi o que foi avaliado. Só que na época ela não contestou. Ela sabia que não valia esse preço, porque não achava o preço do apartamento lá e foi avaliado e pagou ITCD de 595. Agora ela foi vendeu por 250 mil. Eles não contestaram na época, que inclusive o terreno é em Minas Gerais. Aí, fala, Ana. Aí é o seguinte, a questão da avaliação, isso não leva no imposto de renda para esse FII dela que não aproveitou esse valor para corrigir o seu bem, certo? Ela não pagou o ganho de capital. No ela fazer o imposto de renda dela que ela recebeu de inventário, ela deve ter recebido esse bem pelo valor que constava lá no espólio, certo? Foi, no valor de 595, foi isso mesmo. Lá no espólio estava 595 mil? 595, eles avaliaram e ainda colocaram no espólio 595. Não. Eu estou falando na declaração do imposto de renda do espólio, não é avaliação do espólio. Entendi. Não, aí eu não sei. Pois se foi do espólio. Então, é isso aí. Quem recebeu esse bem deve, se ele não aproveitou a avaliação do Estado, ele deve ter declarado pelo valor que estava lá no imposto de renda do espólio, certo? Então, se lá no imposto de renda do espólio, ela vendeu por quanto, você falou? 250. Ela vendeu por 250. Se lá no espólio estava valor, se ela recebeu o valor igual ou inferior a 250, não tem imposto a pagar. Agora, se lá na declaração do espólio estava aí na declaração do espólio estava 250, mas aí você tem que basear no imposto de renda dela. O passado dela não te interessa. Se isso aí já estava no imposto de renda dela, pronto. Não quer saber mais de espólio, o que aconteceu no espólio. Oi. Mas nós temos que verificar o espólio, certo? Não, o espólio é até levar para a declaração. Eu estou dizendo para ela, uma vez que ela pegou a declaração do cliente, o cliente levou para ela a declaração, ele fez o inventário lá 5 anos para trás. Só que no imposto de renda dele, ele já está com o valor declarado do imposto de renda. Então, você não tem mais mexer com o espólio. Entendeu, Nilda? Entendi. Então, eu tenho que ver a declaração do espólio, né? Não, mas você tem que ver a declaração dela. Esse bem está na declaração dela já declarado? Ela já declarou que ela recebeu. Não, então você não tem que olhar o espólio, ela já colocou o valor lá. Ela colocou na declaração dela que recebeu por 595. Ah, tudo bem. Então tá. Ela já tinha colocado, é isso? Que recebeu por 595.
Tá, e ela vendeu agora por quanto? Por 250. Tudo bem, isso não tem problema nenhum, beleza. Então, não tem nada a pagar. Capital. Não tem ganho de capital, não tem nada. Tá. Certo? Nilda, mas esse esporte foi quando? Quanto tempo? Tem uns 3 anos. 3 anos. Já estava nas duas colunas, já estava os 500, Já estava 595. 595. Então tá. A não ser que eles venham atrás de você depois, certo? Mas esquece para lá, não tem ganho capital e pronto. Não, então tá bom. Pronto, resolveu. Eu tenho mais. Vai lá, meta a bucha, mulher. Então, eu vou falar mais agora. Agora é o seguinte: é uma empresa que fez um empréstimo na pessoa jurídica, FCO, e pegou todas as notas do prédio em nome da pessoa física. Ele está construindo, ele está pegando o nome da pessoa física. Peraí. Mas o lote está em nome de quem? Nome da pessoa física também. Da pessoa física também. É da pessoa física. O lote está... Aí você coloca assim, ó, construção e propriedade terceira, né? E ela pegou empréstimo. Aí ela foi lá e pegou o empréstimo de FCO da empresa deles, né? Que são dois, são marido e mulher, né? Aí foi lá e pegou um FCO e agora está construindo na pessoa física. Deixa eu responder essa contabilmente para ela aí, Geraldo. Contabilmente. Bom, aí agora essa lambança que ele fez aí, que na verdade não devia ter feito, que era a pessoa física. O que ela vai fazer? Ela vai pegar lá na empresa dela, que ela levantou esse dinheiro em nome da empresa, e ele entrou no caixa da empresa, que foi via banco, naturalmente. Ela vai emprestar o dinheiro para a pessoa física dela, entendeu? Não sabe se isso vai dar um problema na fiscalização. Ela empresta o dinheiro para a pessoa física, pessoa e aí estipula em contrato como que ela vai pagar para a própria empresa dela, certo? Só que isso aí, tributariamente, nós temos aí professor da área tributária, aí eu não sei se ele concorda com isso, se isso poderia dar um problema na fiscalização. Tomou o empréstimo em nome da pessoa jurídica, tudo bem, posso tomar. Eu posso emprestar para o sócio? Pode. A empresa tinha crédito e o sócio não tinha. Quem der para o banco é a empresa. Faz-se o lançamento contábil e a empresa emprestando para o sócio esse dinheiro. Entendeu? Aí nós temos vários professores de contabilidade. Empresta para a pessoa física de dinheiro e estipula em contrato como que essa pessoa física vai ressarcir esse pagamento para a pessoa jurídica. E para distanciar de uma fraude, tem que estipular juro, e juro legal, e provar tudo bancariamente. Tanto da pessoa jurídica saiu o dinheiro para a pessoa física, quanto da pessoa física para a pessoa jurídica. Isso documentado conforme o juro legal, não pode ser sem juro, porque aí está errado, não pode fazer o empréstimo sem juro, não dá. Então, é isso aí que é a minha colocação. Eustáquio, depois o Abrão. Não, é isso aí mesmo. É o que o Ronan falou, tem que pagar o juro, né? Porque senão caracteriza fraude. E esse juro, eu tenho que pegar esse juro baseado em quê? Pode ser o mesmo juro que o banco está cobrando, né? O mesmo juro que o banco está cobrando. Isso, entendi. Abrão, fala. Eu endosso aí o doutor Ronan. E lembrando que depois, quando começa... Eu tenho um caso desse aí, de um valor bem elevado. Porque a pessoa tirou o dinheiro na pessoa jurídica e pagou a compra de uma fazenda na pessoa física. Agora, o que acontece? Eu fiz o empréstimo da pessoa jurídica para a pessoa física, agora está vencendo, tem que fazer o contrário, né? A pessoa física tem que pagar a pessoa jurídica, né? Entendeu? E os juros, eu considero o juro que o banco cobra, eu cobro da pessoa física. Entendeu? E aí a pessoa física tem que ter dinheiro para pagar. Nilda, essa posição que ele fez é da pessoa física Ele nunca tem dinheiro? Não, essa construção que ela fez é para alojar a empresa ou é casa dele? Não, para alojar a empresa. Aí, depois você vai pagando através de aluguel, né? Faz um contrato, emprestei para ele e ele vai pagar como se fosse aluguel para ele, né? É uma saída, né? Então tá bom. Amortizado de acordo com o tempo certo, vamos supor, esse galpão vai valer quanto por mês? Vai valer quanto que ele construiu? Aí você faz um contrato
que vai amortizar em aluguel. Durante o período do pagamento, que a CO é 7 anos, 8 anos, nem sei quanto. Eu tenho mais. Ele vai começar a usar essa função logo, não vai? Já está usando, já. Já está usando, já. Então, já está bom. É. Geraldo, fala. Não, peraí. Primeiro o Eustáquio. Não, eu estou com a mão levantada aqui, foi um equívoco, eu já respondi, já falei já. Geraldo. Tem situação que ela alegou que ele não tem dinheiro, que eu concordo plenamente com a sua colocação. Ele paga com aluguel, porque a empresa está no imóvel do proprietário, todo ele eu entendo que tem que pagar aluguel. Então, aí é uma saída boa que você colocou para ela. Tá? Que bom, então. Conversando que se entende, né? Everaldo. Também pode, se ele houver interesse, integralizar o capital. Quando terminar o imóvel, tiver o habitus, integralizar ao capital da empresa. Porque mas aí tem que transferir ela. Tem que transferir de pessoa física para pessoa jurídica. É claro, aí ele não paga nada, ele só transfere para a empresa como integralização de capital. Hora que concluir tiver o habitus, ele pode fazer isso também. Certo? Transferir também. A amortização do aluguel talvez fique melhor. O que mais? Fala, Dilza. Tem mais. Parou? Não, tem mais, ixi. Vou fazer outra pergunta. Agora uma cliente que tinha uma casa em Brasília, né? Comprou em 2008 por 22 mil. Quando foi a parte já respondeu, porque o senhor Ronan já falou, porque foi feito, ela recebeu de inventário, lá, porque aí já passou para inventário. Passou para o inventário por 49 mil. Ela recebeu a viúva por 49 mil, quando foi agora, ela já vendeu para terceiro por 150 mil. Então, é a mesma situação, né? Fazer o valor de 150 mil do ganho de capital. Correto, é isso mesmo. Só porque esse dinheiro ela já passou direto, já é outra pessoa que comprou, tá? O espólio só recebeu, né? Que é a viúva do espólio, que era a meieira, a viúva, e de lá já vendeu por 150 mil. Então tem que fazer o ganho de capital no valor de 150 mil. Isso mesmo. Não, então tá bom. Isso eu entendi também. Tem mais. Vai. Agora é outro cliente que comprou uma pá carregadeira, né? A nota fiscal veio por 288. Porém, ele pagou 520. Porque a nota... Ele comprou de outro colega que comprou a pá por 288. E ele já comprou do colega lá por 520. Ele só tem um recibo e a nota anexada no recibo. Então... É a mesma situação também, Ronan? Colocação. Você vai se fazer o recibo, o recibo precisa ser o que ele pagou. 520 mil reais, conforme a nota fiscal número tal. Se a nota está por 200 mil, não interessa. A nota está 200, mas ele pagou 500. Isso aí é coisa tranquila. Você vai fazer um recibo pelo valor de fato que ele pagou, o recibo que é já o dinheiro. Que é o dinheiro que saiu do caixa dele, saiu 500 mil. Oi. Mas o Estado pode vir atrás dele depois, né? Bom. Aí é outro departamento. Mas isso Everaldo, tem que olhar se essa máquina tem mais de 6 meses de uso, o que ele faz? Ele reconhece a firma desse recibo e faz a entrada do total do bem, porque a nota que é primária lá, a primeira nota, está em nome do sujeito lá. Então, com esse recibo de 500 e poucos mil, ele dá entrada, se ela tiver acima, mais de 6 meses de uso, não paga-se o ICMS, ok? Tranquilo. Aí ele regulariza a situação, fica com a máquina do preço que ele pagou, que a nota... Do primeiro comprador, pouco importa. O que importa é o recibo, igual você falou. Só que ele regulariza ela pela uma nota de entrada, ok? Tranquilo. Agora, eu vou ter que fazer ganho de capital disso? Não. Ele está comprando, não está vendendo, tá certo. É mesmo. Então, Everaldo, é bom ela fazer isso daí, porque quando ela vender futuramente, está regularizado o valor da entrada, ele vende pelo quanto ele quiser, com deságio ou com ágio, ok? Legalizado no Estado.
E aí o Estado me libera uma nota também, é isso? Não, você pode emitir, se ele for comerciante, Não, aí você pode ele emitir pelo próprio cadastro dele. Se ele não for comerciante, você vai na Cefaz, se ele for... Vai na Cefaz, se ele não for comerciante, se ele for prestador de serviço, você pode ir na Cefaz que ele emite, tá? Beleza? Ele tem um condomínio e agora ele comprou essa máquina para fazer essa pá carregadeira para fazer o trabalho. A terraplanagem do próprio condomínio. Então, esse leva o CNPJ do condomínio, que o Cefaz emite a nota, mediante aquele recibo. Inclusive, pode levar o comprovante do pagamento também. Não necessariamente, mas por garantia você pode levar. Ah, entendi. Muito obrigada. Tem outra. Espera aí, agora vai... Ô, Nilton, parece que já foi resolvido. Isso aí é um negócio de pessoa física para pessoa física? Isso aí é de pessoa física para pessoa física. Então, a resposta do doutor Renan está certa. Mas condomínio, se for condomínio, ele tem natureza de pessoa jurídica, apesar de não ser pessoa jurídica, ele tem a natureza. Ele tem um comprou... CNPJ. Se for para o CNPJ do condomínio, a senhora disse que é condomínio, o condomínio tem CNPJ. Não, eu respondi. Ele é de pessoa física para pessoa física. Ele só comprou porque ele tem um condomínio para fazer o trabalho no condomínio, mas é de pessoa física para pessoa física mesmo. Ok. Tranquilo. Assim mesmo eu posso, então, levar na Cefaz para regularizar, não é isso? Sim, tranquilo. Não, pode não, deve, né? Deve, né? Então tá bom, ótimo. Excelente, Everaldo, é isso aí mesmo. Eu acho que quanto mais garantia a gente tiver de patrimônio que é durável, esse patrimônio, para provar que é dele, com documentação, nunca é demais, acho que é prudente. A última pergunta é o seguinte: vocês estão recebendo notificação agora? Eu peço, quando eu entrei, parece que você estava falando negócio de produtor rural. Estão recebendo a notificação dos produtor rural? Porque eu recebi 2 notificações, inclusive hoje, uma atrás da outra. Uma é o cliente que mexe com leite. Ele vende para Marajoara. E aí, só uma notificação, alertando ele para providenciar o imposto de renda. Ele chegou desorientado. Por quê? Ele vende leite para Marajoara, ele não tem uma vaca, e ele não tem uma terra, ele não tem uma inscrição. Mas como que é vender leite? Como é vender? Aqui tem de tudo, viu? Mas não, calma lá. Aí mas deixa eu contar a situação. É porque é do pai. O pai tem a chácara, tem a inscrição e ele vende o leite para Marajoara. Por quê? O leite está saindo no nome dele lá na Marajoara. Deixa eu responder para ela aí, Everaldo. Nilda, você não está recebendo notificação. Você pode observar o documento, está escrito comunicado. Comunicado é uma coisa, notificação é outra. Não, meu irmão, desculpa, eu falei errado. É comunicado, eu falei errado. Isso, comunicado isso é comunicado. É o lembrete lá, associação, Ministério da Fazenda está comunicando dessa obrigatoriedade, comunicando só, mas não estou te notificando a fazer nada. Não, eu falei errado, Ronan. Comunicado mesmo, né? Ronan, mas, ô Nilda, e esse comunicado pode caracterizar a infração, certo? Porque a preocupação ele não tem nenhuma... O Estado tem um controle, certo? De todo o gado que ele compra e vende, certo? Se ele não tem gado lá, está comunicando que ele não pode fazer isso, pronto. Então, foi só um comunicado. Porém, bom regularizar. Agora, para mim regularizar, eu vou ter que pegar o pai dele, que é o dono da chácara, a inscrição do pai dele, e fazer um contrato. O que vocês me sugerem? Não, isso aí eu quero dizer para você o seguinte: ele é o intermediário, que ele está vendendo leite, que é do pai dele. Do pai dele, né? Não, está vendendo leite do pai dele. Esse comunicado não precisa você perder o tempo de ir lá refazer isso. Faça com que o pai dele cumpra a obrigação. Que ele é de fato um empregado do pai, um parceiro do pai, uma coisa assim. Não, é isso aí que você tem que fazer, não dá atenção a isso. Oi, Everaldo, deixa eu falar. Não, mas ele quer resolver a situação, porque assim, esse comunicado, é claro que é a responsabilidade do pai. E ele, como filho, né, ele também não quer deixar, ele quer resolver a situação. Oi, Everaldo, ô, Nilda. Vai lá. Oi, Bina.
Posso falar? Deixa eu falar um negócio para a senhora. Pode. Faça corretamente, é economia familiar. Ele pega a inscrição do pai dele, nome dele, faz as notas certinho, entrega. Ele recebe no nome da propriedade dele ou dele, não sei como é que é lá. E o filho dele, ele é um da economia familiar que leva e traz. Só que o que a Cefaz está falando, o Everaldo tem razão. Porque está vendo entrada de produto rural lá sem acobertada de documento. Sem a cobertação da documentação. Por isso que você recebeu. Ele está, por enquanto, comunicando, depois manda a notificação. Faz um contrato, igual o Everaldo falou, certinho, emite as notas, ele continua vendendo lá, só que quem vai receber é o pai dele, com a nota fiscal do pai dele, da propriedade rural dele. Ah, certo. Não, então tá bom. Inverter, porque lá o pai dele compra todos os insumos, cevada, tudo, pro gado no nome dele. Aí agora ele entrega lá na Marajoara, o dinheiro vem pro nome do filho. Porque ele fez o cadastro, né? Não, mas então tá bom. Era essa a minha preocupação. Geraldo, o doutor Renan já respondeu aí, que eu ia falar para a Nilda, é o seguinte. Geraldo, fala. Todos os produtores rurais estão recebendo essa notificação aí. Não é uma notificação, é um aviso. Todos os produtores rurais estão recebendo esse comunicado aí, alertando para fazer quem fatura acima de 156 mil fazer a declaração de produtor rural, né? Todo mundo está recebendo. Quem está cadastrado lá na Cefaz ou quem declarou ano passado como produtor rural. Todos estão recebendo isso aí. Geraldo, fala. Neuda, nessa situação, no meu ponto de vista, eu faria um contrato de parceria, ele com o pai dele. Porque fazendo esse contrato de parceria, tem que ver muito bem a distinção de parceria com arrendamento. Não sei se você sabe direitinho. Arrendamento é aquele... Aí já gera a despesa do arrendamento também. O arrendamento é quando o dono das terras não assume o risco. Então, parceria é aquilo que os dois vão receber na parceria. Se perder todo o gado, vamos supor, o dono da terra não vai receber nada. Então, se tem produção, o dono da terra vai receber pela produção. Então, é um contrato bem feito de parceria, porque tanto ele quanto o pai dele vai fazer a declaração de produtor rural. E o que vai acontecer? Então, vai dar menos imposto, porque vai dividir uma parte para ele, outra parte para o pai dele, entendeu? Ainda se o pai dele for casado, a parte do pai dele ainda pode dividir com a esposa. Se ele for casado, agora também ele pode dividir com a esposa, tá? Ah, entendi. Entendi. Alguma coisa mais? Não, o meu errou, muito obrigada, viu? Entendi. Geraldo, eu queria complementar aí com o que o Geraldo falou. Você lembra, Nilton, você faz o contrato de parceria e arruma na Cefaz também a parceria, entendeu? Tem o documento que comprova mais. A inscrição do produtor rural, você pega o contrato de parceria e vai lá e arruma também, porque aí fica... É o documento que dá mais fé pública, entendeu? O pai dele que tem o gado, né? Que tem o cadastro. Essa orientação do Marcelino aí foi excelente. Não, foi bom, gente. O Abraão lembrou... Esclareceram muita dúvida minha. Muito obrigada, viu? O Abraão lembrou uma coisa muito bem, porque realmente o contrato já é um documento de parceria, mas a regulariza no Cefaz, porque aí como vai comprovar a receita e a despesa dos dois? É uma cópia do documento para um para outro. Então, perfeitamente. Contrato de parceria, regulariza no Cefaz, beleza. Aí todos os dois vai declarar como produtor rural, porque se não for dessa forma, aí o pai dele vai ter que declarar como aluguel, entendeu? É o arrendamento. Tranquilo, pessoal. Alguma coisa mais? Alguma coisa mais? Vou fazer a minha academia agora. Veraldo. Alguma coisa mais? Veraldo. Fala. Só queria compartilhar aqui uma imagem. Não sei se o Wesley me permite aí.
Sobre a questão lá da desoneração. Vou liberar aqui, só um instante. Zé. Vou liberar, Everaldo, só um instante que eu vou liberar. Pode apresentar, ô Leandro, tá liberado. Tá, né? Aqui, ó. Só para mostrar para o pessoal aqui sobre a questão da desoneração. Tá aparecendo aí, Wesley? Tá, né? Tá aparecendo. Aqui, pessoal, ó. Isso aqui é a informação publicada no portal do Senado sobre o acordo sobre a desoneração. Que esse acordo não incluiu a questão dos municípios, mas a questão da desoneração dos 17 setores da economia foi incluída. Então, aqui fala que haverá uma retomada gradual da cobrança até 2028, quando só será, então, cobrada a alíquota cheia de 20%. Bem aqui no final, a citação da seguinte indicação: o governo deve formalizar o acordo ao Supremo Tribunal Federal até 20 de maio, para evitar a volta da contribuição previdenciária com a alíquota cheia de 20%. 20 de maio, justamente a data de vencimento do INSS, né? Referente à competência de abril. Então, essa desoneração foi considerada inconstitucional? Não é que foi considerado inconstitucional. O governo identificou que que haverá um prejuízo na arrecadação dos cofres públicos. E com base nessa justificativa, ele judicializou a questão e o Supremo Tribunal Federal, na figura do ministro Zanin, concedeu uma liminar com efeito suspensivo. Aí vai aguardar essa formalização desse acordo junto ao Supremo, e a previsão deles é até o dia 20. Só que como dia 20 é o vencimento do INSS, eu acredito que sai antes disso. 20 da domingo, né? Então, eles falam até 20, né? Então, provavelmente... segunda-feira. Então, provavelmente vai ser antes de 20. Então, como a obrigação acessória do social é amanhã, transmite de acordo com a suspensão da liminar, ou seja, recolhendo 20%, só que não envia a guia do INSS para a empresa. Aguarda. Assim que sair o efeito suspensivo da liminar, retifica o e-social e envia a guia com base com a alíquota com percentual em cima da receita bruta. Ô, Leandro, mas teria que ter pago o imposto até o dia 20, aí. Não, Everaldo, vai sair o acordo até dia 20 de maio. Pois é, aí o acordo até o 20 de maio. Se acordou até o 20 de maio, se aceitarem, aí ele recolhe sobre a desoneração, né? Exatamente. É por isso que eu estou falando. Essa desoneração vence dia 20 também, né? O INSS vence dia 20. Então, assim, isso é uma questão de estratégia. Envia o e-social, porque tem um cumprimento da obrigação acessória, para não perder o prazo amanhã, mas não envia a guia do INSS, aguarda. Ocorrendo o efeito suspensivo da liminar, a formalização do acordo junto ao Supremo Tribunal, aí paga do jeito que tá. Retifica e envia a guia com base no percentual da receita bruta. Se eliminar... Não, peraí. Ele está com efeito suspensivo. Se eliminar, se continuar, ele paga sobre a desoneração, né? Exatamente. Formalizando esse acordo junto ao Supremo Tribunal, o presidente da República vai formalizar, retifica o e-social e envia a guia do INSS, o DARF numerado lá do INSS, com base na receita bruta e não com base na folha de pagamento. Exato. Agora, ele deveria ter feito isso desde janeiro, certo? Porque se ele for fazer agora, não pode, né? Não, a data de opção, a manifestação da opção pela desoneração é desde janeiro de 2024. Desde janeiro, se não fez lá, já era. Certo. Agora, ele vai apresentar normal com desoneração. Se cair, certo? Não pode mais, retroage, aí ele tem que recolher sobre a folha normal. Ele entrega o e-social agora com base nos 20%, só para cumprir a data de vencimento da obrigação acessória, que é amanhã, transmite a DCTF Web, gera guia e guarda, não envia para a empresa pagar. Ocorrendo a formalização do acordo junto ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente da República, retifica o e-social e envia o DARF com base no percentual em cima da receita bruta. Do dito ou não dito.
Exatamente. Exatamente. Pode até enviar guia e esperol. Espera aí, para a decisão do Supremo, né? Exatamente. Tranquilo. Obrigadão, hein? Abrão. Everaldo, outro assunto. Pode sair, Abrão. Pode sair, Abrão. Everaldo, é o seguinte, eu tenho aqui alguns casos de empresa do Simples Nacional que eu fiz a opção pelo regime de caixa. Porém, agora em 2024, lá no campo 2.2 do PGDAS, não está saindo o faturamento mensal. Alguém tem uma informação disso aí? Alguma coisa lá. Eu não vi a minha assim, não, aí. Aí é só olhando mesmo, viu, Abrão? Como é que é? Alguém tem esse caso aí? Como é que é? Alguém tem esse caso que o Abrão está falando? Alguém tem esse caso que o Abrão está falando? Fez a opção pelo regime de caixa. Repete aí. Fez a opção pelo regime de caixa no Simples Nacional. Sim. E aí, lá no PGDAS, mensalmente, no campo 2.2, que sai a relação de faturamento mês a mês, nesse caso, as empresas que estão por regime de caixa não está saindo nada. Alguém tem esse caso aí? Infelizmente, Abrão. Vamos pesquisar, né? Abrão, você está se referindo à RBD12, né? A receita bruta dos 12 meses anteriores, né? Não, é aquela que sai mês a mês, no campo 2.2. A receita bruta acumulada. Aquela que sai a receita acumulada, tudo está saindo certo. Só não está saindo aquela mensal. Pois é, a receita bruta acumulada, né? A receita bruta acumulada e a dúvida está saindo, que é no campo 2.1. No campo 2.2, onde discrimina mês a mês, esse não está saindo as empresas que eu fiz a opção pelo caixa. Entendi. Você tem que olhar aí para nós e depois passar para nós na próxima, viu, cara? Eu já pesquisei, mas não estou achando. Pega o extrato depois, Abrão. Pega o extrato e compartilha aqui para a gente olhar o extrato, como é que tá. Tá ok. Alguém mais tem pergunta? Alguém mais tem pergunta? Então, até a próxima, né, pessoal? Geraldo, fala do plebiscito. O Ronan ainda está aí. Liga o microfone. Tchau, pessoal. O Fábio falou para você falar do plebiscito, Geraldo. O quê? O Fábio falou para você falar do plebiscito. Pessoal, todos aqui votaram já. Eu também acho que todo mundo já votou. Alguém até cansado de falar. Agora ele empatou. Todo mundo já votou já. Essa da colega aqui, da Aparecida, votou, certo? Todo mundo votou. Eu tenho que falar para aqueles que não votaram. Falou, pessoal. Então, até a próxima, se Deus quiser, né? Boa noite. Tchau. Boa noite. Obrigada. Noite. Boa.